Olá, o vídeo de hoje tem uma proposta diferente. Vamos responder perguntas enviadas por vocês através da nossa caixa de sugestões no Instagram. Temas levantados por seguidores que, assim como você, têm sede de entender melhor a palavra de Deus. Se você também tem dúvidas ou gostaria de propor um tema para refletirmos juntos à luz das Escrituras, siga nosso perfil no Instagram. Toda semana abrimos uma caixinha de perguntas para que você possa sugerir textos ou temas que gostaria de ver sendo abordados aqui com profundidade e fidelidade bíblica. E se você está nos assistindo pelo YouTube ou por outra rede social, o link do Instagram está disponível na bio. Seja muito bem-vindo e vamos juntos à luz da palavra. Essa pergunta é do meu amigo Tiago e, obviamente, ela carrega uma herança teológica na conexão dos textos de Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 3. Porém, a primeira análise que a gente precisa fazer é se, de fato, estes dois textos precisam ser lidos dentro do mesmo contexto amplo e exegético. O que Pedro está tratando em sua primeira epístola, capítulo 3, subscreve o que Paulo aborda em Efésios. Essa compreensão é importante porque, se assim for, então nossa leitura exige que olhemos para estes textos dentro de uma mesma perspectiva. E, naturalmente, vamos enxergar relações, conexões e tirar conclusões que os próprios textos nos sugerem. Porém, se estes textos não têm em si mesmos uma correlação e uma conexão direta, mas são produzidos por autores diferentes, com construções teológicas distintas, então conectá-los por conta de uma tradição teológica, a depender da influência da nossa denominação, pode fazer com que a gente conclua o que o texto não está afirmando. Desta forma, podemos perder de vista tanto o que Paulo diz em Efésios, quanto o que Pedro ensina na sua primeira epístola. Esse é de cara o primeiro desafio do texto, que parece simples, mas não é. Daí a razão de haver tantas discussões teológicas em torno dessas duas passagens. Ou seja, podemos e devemos tratar essas duas perícopes, a paulina e a petrina, como parte do mesmo corpo doutrinário? Ou estamos cometendo um erro hermenêutico ao olhar para estes textos de forma temática, quando deveríamos analisá-los respeitando o contexto particular de cada um deles? Vamos começar então observando o texto de Paulo aos Efésios. Afinal, se quisermos entender o que significa levar cativo o cativeiro, precisamos primeiro discernir quem foi cativo, o que era esse cativeiro e como isso se relaciona com a vitória de Cristo. O que o texto nos diz em Efésios capítulo 4, do verso 8 ao 9 é: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. A expressão partes mais baixas da terra, um dos objetos de discussão deste texto, é ambígua e pode se referir à encarnação, o fato de Cristo ter descido desde as regiões celestiais à terra. Pode também sugerir uma descida ao Hades, a região dos mortos, como defendem algumas tradições patrísticas. Ou ainda pode significar o túmulo, o local da morte, sem necessariamente descrever a atividade espiritual no submundo. Gramaticalmente, a construção é um genitivo explicativo, partes inferiores da terra. Ou seja, não está explicitamente dizendo descida ao Hades, mas é uma linguagem que permite sim essa leitura, principalmente se conectada a outras passagens bíblicas. Agora, vejamos a perícope petrina. Cristo, uma vez oferecido pelos pecados,
foi vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 ao 20. Aqui está o centro do debate. Quem são estes espíritos em prisão? O que significa pregou e onde eles estavam? Há três grandes linhas interpretativas. Uma delas é que Cristo pregou no Hades entre sua morte e ressurreição, anunciando assim a sua vitória. Mas quem eram esses espíritos em prisão? Segundo alguns defendem, eram os santos do antigo pacto como Abraão, Moisés, Davi e tantos outros, que embora justificados pela fé, ainda não haviam recebido a promessa em sua plenitude. Eles estavam no chamado seio de Abraão, um lugar de consolo localizado no Hades, mas separado dos ímpios por um grande abismo, conforme Jesus descreve no Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versos 19 ao 31. O seio de Abraão seria a parte mais elevada do Hades, o lugar dos justos. O restante do Hades abrigava os ímpios, em tormento, aguardando o julgamento final. O que Cristo fez ali? Cristo desceu ao Hades não como um derrotado, mas como proclamador da vitória. Ele anuncia sua obra consumada, como Paulo afirma em Efésios capítulo 4, do verso 8 ao 10, e leva cativo o cativeiro. Ou seja, ele liberta os santos do Antigo Testamento que estão neste estado intermediário do Hades e os conduz, junto com o paraíso, o seio de Abraão, à presença definitiva de Deus. Desde então, o paraíso, o seio de Abraão, não se encontra mais dentro do Hades, mas nos céus, onde os salvos aguardam em espírito a ressurreição gloriosa. A segunda reflexão é que, por meio de Noé, Cristo pregou ao povo de sua geração. É dito que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Dessa forma, se faz essa conexão e essa relação. Pedro estaria usando aqui, então, uma figura retrospectiva e uma linguagem figurada. Uma terceira interpretação é que os espíritos em prisão seriam os anjos caídos, e Cristo teria proclamado juízo condenatório sobre eles. Os defensores desta doutrina encontram base em 2 Pedro e também na carta de Judas. Pedro e Paulo podem estar tratando de temas escatológicos similares, mas não são necessariamente perícopes paralelas. O risco de forçar uma relação em ambos está em sacrificar a intenção original do autor, em nome de uma doutrina posterior. O que fez essa doutrina da descida de Cristo ao Hades ganhar força na teologia cristã foi o credo apostólico. O credo apostólico trata-se de um documento litúrgico catequético, escrito entre os séculos II e III, não pelos apóstolos, mas organizado com base na tradição apostólica oral. Em sua forma madura, ele nos diz: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades e ressuscitou ao terceiro dia. Esta frase, desceu ao Hades, ou ao inferno, dependendo da tradução, tornou-se um ponto de confissão na igreja primitiva, ainda que o termo Hades fosse interpretado de forma mais ampla, como o reino dos mortos, e não como o lugar de tormento. Esta doutrina é, portanto, construída mais pela tradição, por inferência, do que por uma afirmação direta e clara das Escrituras. Embora a interpretação de que Cristo desceu ao Hades seja extremamente interessante e atraente do ponto de vista teológico na nossa percepção, não vamos afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Isto pode significar apenas um túmulo?
Pode. Pode significar o Hades? Sim. E pode até significar as profundezas da nossa condição humana, se você entender o texto do ponto de vista de uma linguagem metafórica. Mas o ponto mais importante da reflexão desta mensagem é que ele venceu a morte. Ele não foi vencido por ela. Cristo não foi preso pela morte. Foi ele quem invadiu os seus domínios. Não como refém, mas como conquistador. Ele desceu para libertar e subiu para reinar. Esse foi Entre o Texto e a Vida com o Léo. A Bíblia em contato com a sua realidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e nos siga nas redes sociais. Deus te abençoe.